Jonas Nascimento Chocolates do Brasil. A que mercado o senhor pretende levar a sua empresa? A nível mundial, nacional, estadual, municipal? Por enquanto, regional. Mas nós temos como objetivo que daqui 2 anos, mais ou menos, a gente vai começar a atuar na América Latina, depois Europa, enfim. E no máximo 5 anos no mundo todo. É esse o nosso target. Qual loja em Campinas a gente pode encontrar esses chocolates? Todos os jovens já estão. Jonas Nascimento Chocolates do Brasil. O que vocês acharam do chocolate? Delicioso. E o preço dele, gostaria muito bem acessível? Bem acessível. Similar aos que você já encontra no mercado. Boa noite a todos, eu sou o Silvio, da Borracharia Tradição, e eu vou falar sobre tecnologia e o homem, superando limites. Aliás, quando surgiu a ideia de eu pesquisar sobre tecnologia, me veio a ideia do Eurotúnel, que é uma das maravilhas da tecnologia do século XX, porque essa imagem aqui reflete bem, ele liga a França, a Inglaterra, por debaixo do Canal da Mancha. E eu comecei a pesquisar sobre esse tema, achei muito interessante, e me veio até uma história à frente, de que o túnel Ayrton Senna, em São Paulo, custou mais caro, aliás, quem fez foi o Paulo Maluf, custou mais caro do que o Eurotúnel que liga a França à Inglaterra por debaixo do mar. E me também conhecimento até uma história interessante, diz que o Paulo Maluf, ele já fez 2 túneis em São Paulo, que foi o Ayrton Senna e o Maria Maluf, desse nome em homenagem à mãe dele. A história é que quando ele esteve preso, ele estava muito preocupado na cadeia, porque se cavassem um túnel na cadeia, iriam dizer que foi Maluf que fez. Agora, a Cidade me lembrou bem. Ela falou, olha, você vai falar sobre tecnologia. E o que isso? Você tem que falar algo que seja relevante para as pessoas, algo que seja interessante para nós. Então me veio à mente o fator principal do avanço da tecnologia é o ser humano, é o homem. E eu procurei colher algumas informações, achei até interessante, fiquei até admirado, e são coisas que eu vou seguir, pretendo guardar comigo para o resto da minha vida, eu pretendo passar para vocês. É que vejam, que o homem, apesar de seus limites, ele é uma invenção que deu certo. E, aliás, são as limitações que fazem a grandeza da humanidade. Então eu trouxe aqui, porque nós temos a capacidade de aprender, a capacidade de crescer, a capacidade de superar limites. Isso é muito interessante. Eu trouxe aqui uma transparência, que ela reflete um grande exemplo da superação dos seus limites, que tem a ver com tecnologia, porque o homem só alcançou a tecnologia porque ele superou seus limites. Isso aqui são recordes de salto em distância. Então vejam, em 1974, o recorde era de pouco mais de 5 metros. Em 1975, 6 metros e 7, e percebam que em 1978, apenas 3 anos depois, alcançaram um recorde de 7 metros e 85. Ele foi quebrado, superado várias vezes. A última informação que eu tenho de 1992, 8 metros e 76. Então percebam que em apenas 20 anos, em 1974, quando os atletas que saltavam pouco mais de 5 metros, em apenas 20 anos, puderam saltar 4 metros a mais. Resultado do quê? Resultado de dedicação, resultado de persistência, muita persistência. E é isso que nós estamos buscando aqui. Nós somos, ou seja, quando o limite parece próximo, é possível alcançar, buscar novas forças e superar os nossos limites. É isso que nós todos estamos buscando aqui. E uma última coisa que eu gostaria de passar para vocês é que embora não importa se nós não fomos os melhores ou o melhor ontem, hoje já não é mais ontem. Então nós temos que reciclar conhecimentos, nós temos que renovar nossas emoções, ampliar nossos conhecimentos. O amanhã é algo que ainda não foi ocupado, é um espaço que não foi ocupado. E ele pode ser nosso. Basta nós nos prepararmos para chegar lá. É isso que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado, boa noite. Tá gravando?
você, foi muito bom, meus parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Pode perguntar sobre os clientes, sobre a minha lancheria, eu gosto. Eu amo o que eu faço. E você ama o que você faz, você vai sair do ramo, né? Pelo que você falou pra gente. E aí? Que vai ficar com saudade? Ah, com certeza. Vai fazer isso no final de semana? Olha, eu sempre digo que ser borracheiro para mim é uma paixão que não tem conserto. Entendeu? O resto da minha vida. Né? E vai virar hobby? De repente. Essa estatística, Eu vou ficar com pneumonia. essa estatística que você colocou aí reflete um pouco sobre você mesmo, né? De você sair, você está fazendo passeio do campo, Ele não viu. para passar pelo campo, né? Ele não viu, fica levantado. Saltar cada vez mais alto. Exatamente, até porque eu imaginava que eu tinha um limite. E esse curso me mostrou que é possível superar o limite. Como eu disse, quando você imagina que chegou no limite, é possível você encontrar uma nova força e se superar. Ainda temos tempo? Pode perguntar que eu... Eu observei que você superou seus próprios limites, né? Você, como borracheiro, fez uma carreira excepcional. E isso te levou num patamar que te possibilita agora você aspirar a pessoas muito maiores. Então, o seu tema foi muito bem estudado. Pegue mais alto. Justamente você superou os limites. Tenho certeza que nessa nova atividade que você vai ter, você vai crescer muito mais. Obrigado, boa noite. Pode começar. Boa noite, eu sou a Analita e apesar do tema tão, o nome meio complicado, mas enogastronomia é a combinação do vinho com um alimento. Falando primeiro um pouco sobre o vinho. Vocês estão me escutando ou eu preciso usar o microfone? Bom, o vinho é, por definição, é um produto da fermentação alcoólica do suco da uva. E essa descoberta do vinho foi de uma maneira empírica e nós temos... e se tem notícia do uso de vinho desde os primórdios da humanidade. Esse uso do vinho era muito mais em função do efeito do vinho do que pelo paladar do vinho, pelo gosto do vinho. Que devia ter um gosto meio ruimzinho, só de uva, né? Bom, e as pesquisas arqueológicas encontraram, inclusive, videiras e uso de vinho na região da Turquia, há 6.000 anos antes de Cristo. Mas, no passar do tempo, foram desenvolvidos vários tipos de uva e, em cima de vários tipos de uva, uma infinidade de tipos de vinho. E daí, quando a gente faz um jantar gostoso, imagina o que vinho vai acompanhar aquele prato que eu estou servindo. E essa combinação dos pratos com o vinho começou a ser codificada por volta do século XIX. Mas agora, no final do século XX, que teve muito mais ênfase nisso. Inclusive temos agora escolas de pensamento que foram formadas e cada uma tem um tipo de pensamento. Bom, enfim, a escola francesa, ela fez um decálogo de regras e, apesar desse decálogo de regras, todas as regras têm grandes exceções. A escola inglesa diz que todos os vinhos, que o vinho deve ser escolhido mediante a sensibilidade e o instinto de cada um. Ou seja, então é uma subjetividade. A escola italiana, ela uniu vários tipos de pratos em grupos e ela busca combinar os vinhos com aquele grupo de pratos. E sempre se busca se decifrar primeiro os paladar daquela comida.
através de doce, picante. Identificando o paladar de cada comida, vai se ver o que predomina e procura-se combinar o vinho, ou por semelhança, ou por antagonismo, ou até pela complementariedade dos sabores. Então, alguns exemplos. Um queijo gorduroso, sempre você coloca com um vinho mais seco, porque ele quebra aquele sabor forte do queijo. Um prato com uma predominância ácida, a gente acaba acompanhando com um vinho branco suave, mas com um tantinho de acidez, um vinho mais ácido, porque daí ele vai completar, ele não vai destacar tanto a acidez daqueles pratos. Mas, resumindo, então, a gente vê que existe uma variedade muito grande de regras para serem seguidas ou não serem seguidas em relação a isso. Mas as básicas mesmo, que todo mundo vê, é que a carne vermelha ou caça, sempre você acompanha com vinho tinto. Os peixes ou os frutos do mar. Quem de vocês aqui não conhece o PCC? Já ouviram falar dos últimos acontecimentos aqui em São Paulo sobre essa facção dos acontecimentos criminosos? Pois é, vamos falar sobre eles. Vou contar um pouquinho da história deles. Eu não sei se vocês sabem, o PCC ele já não é mais paulista, ele já foi disseminado no Brasil inteiro. Então o PCC é a facção criminosa criada em 1993 na penitenciária de Taubaté por um grupo de 8 pessoas, ficou famosa após um jogo de futebol matar duas pessoas, 2 detentos do time contrário. E a partir daí então eles resolveram criar o PCC, que já era um grupinho preliminar, e difundiram essa facção criminosa e criaram regras e 16 mandamentos para esse grupo. A partir daí, até 98, o PCC veio crescendo e não tão comentado, muito comentado. E a partir de 98, devido às sobressaliências do grupo, o governo começou a ficar preocupado com as penitenciárias no estado de São Paulo e começou a transferir pessoas, líderes desse grupo para outros estados. Bom, eu preciso abrir aqui agora que eu não lembro exatamente isso. No Paraná, em 98, o primeiro estado a receber participantes do grupo, líderes do grupo do PCC, foram enviados 3 de São Paulo para lá, e foram divididos em 3 presídios. Lá eles disseminaram a cultura deles, o que eles acreditavam, como uma escola ensinando, e sugeriram a criação do PCP, primeiro comando do Paraná. Lá no Paraná, hoje a atuação do PCC, junto com o PCP, era para compra de armas. Logo após, em 99, também foram transferidos, eles devem ter dado problemas lá na penitenciária e foram transferidos para o Mato Grosso do Sul, onde logo os professores ensinaram os seus discípulos e criaram novas facções lá também, disseminando sua ideologia, sua cultura, e também atuando no Mato Grosso do Sul para tráfico de drogas, receber drogas de outros países. No Rio de Janeiro, também foram enviados para lá detentos e para o Bangu. Lá eles se aproximaram, evidente, do Comando Vermelho, facção criminosa carioca, e começaram a fazer negociações lá também. Hoje, no Rio de Janeiro, o forte lá é o tráfico de armas. Nós, paulistanos e o pessoal da facção, vende armas para o Comando Vermelho, e o Comando Vermelho, em troca, também esconde os nossos líderes, entre aspas, nossos, não faz parte não. No Ceará também tem, na Bahia também.
Vou falar da Bahia primeiro. Lá na Bahia, a ramificação atua no tráfico de armas e drogas, também por ter fronteiras como ali com Alagoas, Pernambuco, que são também estados de muita movimentação de drogas. Né? No Ceará, o local preferido, talvez mais bonito para os líderes do PCC. No Ceará houve um assalto ao Banco Central, não sei quem se lembra. Houve um assalto ao Banco Central e a Polícia Federal acredita que o PCC, os escondidos do PCC que estão lá, foi que planejaram e se organizaram para roubar 167 milhões do Banco Central. Não sei se é mais. No Amazonas também tem, foram também difundidas suas regras e ideologias, sabe-se da existência de lá, e lá acredita-se que foi por infiltração. Alguém foi se esconder lá e acabou dissimulando essa facção lá. Eu vou terminar dizendo que eu acho que tudo isso deve-se também aos nossos políticos, à nossa polícia, em geral aos nossos administradores, que se eles não formassem uma outra facção criminosa, talvez existiria... Boa noite, meu nome é Marcela, eu vou estar falando sobre a AIDS e como se prevenir. Porque, como foi dito, a única vacina contra a AIDS ainda é a informação. Vamos conhecer um pouco sobre a AIDS, sobre o HIV. A AIDS é uma doença infecciosa que compromete o organismo e causada por um vírus chamado HIV, que destrói as defesas do organismo, ocorrendo como consequência infecções oportunas, causando a destruição de órgãos do sistema nervoso. Uma pessoa infectada pelo vírus da AIDS geralmente não tem sintomas por muitos anos e pode estar infectada sem saber que está infectando outras pessoas. A AIDS é um tema, para mim, falar que é muito difícil, porque além de ser um tema muito polêmico e triste, eu perdi o meu pai com o vírus do HIV, e para mim foi um desafio também estar falando sobre isso. E eu queria a prevenção. No caso, a principal causa das mortes, da infecção, de estar tendo vírus, está pegando vírus, é através de relação sexual. Relação sexual entre homem e mulher, entre dois homens, e não há casos que existe entre duas mulheres o vírus, a transmissão do vírus. Normalmente em relação homossexual e heterossexual. E as principais, no caso, para você estar se prevenindo com a AIDS, é a camisinha. Use a camisinha, fazer o uso da camisinha é muito importante. Hoje, não só para o vírus do HIV, mas para todas as doenças sexualmente transmitíveis, está usando a camisinha. Como se contrai o vírus da AIDS? Situações de risco. Receber esperma, transfusão de sangue e seus derivados, durante a gravidez ou logo após o parto através do sangue da amamentação, pelas mucosas sexuais, através do uso compartilhado de seringas e agulhas com portadores de HIV. No caso, os usuários de drogas, normalmente quando está se drogando e usando cocaína injetável, e através da contaminação da agulha, acabam pegando o vírus do HIV. Como se contrai o vírus da AIDS? Situações de riscos, nós já falamos, e também tem como nós devemos tratar as pessoas que têm o vírus da AIDS, porque a AIDS não se pega pelo abraço, a AIDS não se pega pela carícia, a AIDS não se pega pelo beijo,
Então, nós, quanto à disseminação do vírus da AIDS, nós podemos muito bem conviver com uma pessoa sem ter o risco de ter a doença, de contrair a doença. E nós temos que tratar essas pessoas. Eu, como visitei várias vezes o Hospital Emílio Ribas, lá em São Paulo, que eles cuidam, né, das doenças infecciosas. Então, tem crianças com o vírus HIV e contraídos da mãe. E essas crianças precisam de carinho, precisam do nosso apoio e precisam de serem amadas, serem acariciadas, porque existe muito preconceito. Seringas e agulhas. Não façam uso compartilhado de seringas ou agulhas com seus companheiros. Exija materiais descartáveis em caso de uso médico. Médicos, dentistas, acupunturistas, manicures, pedicures, barbeiros e tatuadores devem se preocupar e esterilizar muito bem seu material de trabalho. Quem deve fazer o teste da AIDS? Qualquer pessoa que tenha razões para acreditar que possa estar infectada. Há necessidade de fazer o teste. O teste deve ser repetido após 3 meses do primeiro. Eu sou a Leila, eu trabalho no ramo de turismo há algum tempo e fui escolhida entre algumas agências para estar passando um pouquinho para vocês da praticidade de uma agência de turismo. Um exemplo, a Luciana, um lugar que você gostaria de conhecer? Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Veja bem, se ela fosse pegar o carro dela e ir até Porto de Galinhas com a família, ela iria causar um certo desconforto, tanto para ela como a família. Então, o ideal seria ela ir até uma agência de turismo, escolher uma da confiança dela, que assim, eles vão passar para ela tudo, o que será de bom, até mesmo aluguel de carro, reserva de hotéis, ou seja, ela não vai ter problemas com esse tipo de coisa chegando lá. E a agência de turismo vem crescendo muito, tanto que em Campinas nós temos mais de 100. Eu trabalho em uma delas, por exemplo, a CVC, que está no ramo desde 1972. E a cada ano tem um propósito de promover os seus clientes, melhorando cada vez mais, melhorando cada vez mais o seu desempenho. Se você for viajar de ônibus, de avião, você pode procurar uma agência, que a agência também vai só fornecer essa passagem e dar dicas do lugar que você vai apresentar o que a cidade vai te oferecer, no ramo de alimentação, de lazer mesmo, vai falar o que tem na cidade, as praias. E hoje as agências, elas estão promovendo até uma lista de casamento, ou seja, um casal que assim, pretende casar pode deixar numa agência uma lista, onde nessa lista pode conter os presentes que eles gostariam de ganhar e até mesmo a lua de mel. Geralmente isso são os padrinhos que se reúnem para poder dar esse presente para eles. E tem ajudado muito, logicamente, que assim, quem tem um poder aquisitivo maior. Porque para te dar um presente como esse, né, é meio complicado. Mas, pois bem, essa é a finalidade de uma agência, de propor a todos que procurem assim, tranquilidade e segurança na sua viagem. Porque é complicado. Se a gente for fazer um turismo em Jaguariúna, em Pedreira, Poços de Caldas, é simples você pegar o seu carro e até lá é até prazeroso você ir dirigindo e curtindo as paisagens. Mas como é um lugar mais longe, não tem como, e aí vai ser uma coisa assim, difícil para todo mundo. Então, como nós temos várias opções, é bom
pesquisar se a agência, ir no PROCON para ver se tem alguma reclamação dessa agência, se ou teve uma ação ou alguma coisa pior, para você não ter problema. Porque você pode chegar ao seu destino, mas para voltar vai ser difícil. Entendeu? Então tem que pensar muito bem, tem que escolher muito bem a sua agência, tanto que nós temos muitas opções para isso, que aí assim vocês vão poder fazer uma viagem tranquila, agradável, e a agência tem todas as informações que você precisa. Você pode montar sua viagem, pode fazer um cruzeiro, e isso é muito importante, porque às vezes a gente planeja uma viagem e a gente tem uma certa economia e tem agências que vai te oferecer o que vai ser de lucro para elas. Então prestem bastante atenção nisso, que procure uma agência que realmente alguém que vocês conhecem já tem feito viagem com eles, para essa viagem não ser um transtorno de como seria ir para tão longe de carro. Alguém tem alguma pergunta? Sua empresa já é consolidada no mercado? Há quantos anos? Sim, eu trabalho na CBC e nós já estamos no mercado desde 1972. Para que lugar hoje é mais interessante para o brasileiro viajar em termos econômicos? O Nordeste tem várias opções. Salvador, agora no mês de agosto, que não é época de... Boa noite, pessoal. Hoje eu vim falar para vocês de um assunto polêmico, que é a traição. Eu não vou estar falando o porquê de não fazer isso, o que é certo e o que é errado. Eu só fiz uma pesquisa onde eu vou estar falando para vocês o porquê que as pessoas traem. Hoje em dia, nos relacionamentos até mais antigos, de 30, 40 anos de casamento, as pessoas chegam a trair. Por quê? Devido à falta de carinho do companheiro, enfim, eu acho que, pela pesquisa que eu fiz, a mulher ela precisa mais de uma atenção, onde é aí que ocasiona a falha de um relacionamento, não tem diálogo, as pessoas não conversam e não entram num acordo e as pessoas acabam partindo para a traição. E devido também à emancipação das mulheres no mercado de trabalho, elas se sentem mais poderosas, porque antigamente as mulheres eram mais submissas aos homens. E onde, assim, onde as pessoas às vezes até mesmo sabiam que o parceiro trai a mulher, só que não tinha coragem de falar devido a ser submissa ao marido, enfim. Então, de acordo com a sexóloga Maria Helena Matarazzo, ela é autora de vários livros sobre relacionamento, existem 4 tipos de traições. É a traição psicológica, aquela que acontece por pensamento, um desejo. A traição ocasional, que é aquela famosa puladinha de cerca, né? Aquela que o cara fala, não lembro de nada, estava bêbado, quem é essa mulher? Fiquei com ela, imagina, né? Existe. A traição crônica são as pessoas que, atualmente casadas, traem a esposa ou vice-versa, a mulher que trai o marido. E existe o triângulo amoroso, onde há sentimentos, e é aquela onde a pessoa, assim, chega a um certo tempo que tem que escolher se quer continuar ou com um relacionamento antigo ou com o atual, né? Aí vai escolher de cada um. Aí tem a pergunta, por que as pessoas traem? Pelo fato do casamento ser fragilizado, a infidelidade se transformou em uma tentação ainda maior, porque oferece renovação, excitação e possibilidade de novos encontros, devido a tantas expectativas, porque é aquilo, né? No começo é mil maravilhas, todo mundo gosta, mas depois chega na mesmice. E é onde eu falei, se não tiver diálogo, todo relacionamento novo vai ocasionar futuramente não ser uma traição. Então, através dessa pesquisa, eu concluí que os homens e as mulheres têm relações extraconjugais, porém por diferentes razões. A mulher por aquilo que eu comentei no início, geralmente para se sentirem queridas, especiais, e até mesmo por ser parecida como pessoas.
Ela se sente assim que a pessoa atualmente está dando devido valor. E no caso, o homem já é mais para a sexualidade, quer ser o bonzão, né? Ah, vou trair, sou poderoso. É bem assim mesmo. E por outro lado, os homens geralmente têm casos de serem sexualmente aceitos, isso que eu acabei de